Então, irmãos, vamos aí, né, refletir um pouco mais sobre o assunto, não é, do evangelismo, tá? Eu vou já começar recomendando esse livro para vocês, né? Randy Newman, Evangelização e Apologética por meio de perguntas. Estou gostando bastante da leitura, né? Penso que a abordagem dele aqui é muito interessante, especialmente para o nosso contexto, onde, digamos assim, as pessoas elas estão acostumadas, né? Porque isso já é uma questão muito cultural mesmo, especialmente os mais jovens, eles estão acostumados a terem opinião sobre tudo, absolutamente tudo, não é? E mesmo assim não terem base para as suas próprias opiniões. Ou seja, eles não têm opiniões, uma opinião específica baseada em literatura robusta, em conhecimento de história, de verdade, de causa. Eles só estão replicando aquilo que já é divulgado, né, pela grande mídia, pelas redes sociais, pelos influencers. Ou seja, eles só são papagaios, na verdade. Só que nem sempre eles têm consciência disso, né? Parece que é muito comum as pessoas falarem tanto a respeito de coisas que não conhecem de verdade. E entender esse problema da cultura que nós temos, né, é importante para que venhamos saber, não é, que muitas vezes nós precisamos aprender a ouvir as pessoas, ouvir o que elas estão dizendo sobre determinados assuntos, porque aí vamos começar a perceber que se o que elas estão falando tem fundamento ou não, se elas realmente sabem do que estão falando. E aí devolvemos com perguntas. Então nós temos que aprender a falar menos e ouvir mais, para que então possamos fazer perguntas certas, perguntas que vão realmente levar as pessoas à reflexão. É o que eu estou aprendendo nesse livrinho, tá? Então, gostei demais da abordagem, certo? O primeiro link na descrição para vocês aí. Comprem porque vale a pena. Vamos lá então. Sobre esse assunto do evangelismo, há algo que eu falei na palestra, não tenho como colocar aqui, porque foi depois. Está no YouTube, mas eu acho que eu não, como eu não fiz uma gravação de áudio numa mesa de som, então quem usou o microfone lá não acabou não, a voz não saiu muito bem. Então você pode encontrar isso em toda a live, mas eu prefiro falar um pouco mais aqui especificamente sobre isso, que é a questão, eu posso dizer, vai ser o título desse vídeo, né? O farisaísmo. Vai estar no thumbnail o nome farisaísmo, o fariseu. E o que eu quero dizer com isso, né, sobre farisaísmo? Uma das abordagens que eu fiz lá na palestra, uma das coisas que eu abordei na palestra, na verdade, foi o fato de que muitas vezes as pessoas, porque já estão saturadas, não é, desse contexto evangelical, cristão, são muitas denominações, etc., ela já tem todo um estereótipo na mente delas, não é, a respeito do que é um cristão, tá? Então, elas têm muitas convicções sobre o que é um cristão e, portanto, essas convicções servem como bloqueio. Então, já sei do que se trata, não quero ouvir não, certo? Seria como, sei lá, um testemunho de Jeová batesse na porta da sua casa, você já sabendo, você já conhecendo o que eles ensinam de verdade, de conhecer de verdade. Você já leram conteúdos deles, já investigaram, já pesquisaram sobre os seus dogmas e, portanto, você já sabe do que se trata. E aí você, não, eu já sei do que se trata, tudo bem. Muitas pessoas estão assim pro lado do cristão no sentido geral, né? E muitas vezes essas pessoas podem confirmar essa má compreensão do cristianismo por nossa postura. Porque dentro do contexto cristão, infelizmente, existe muito essa coisa de você se apresentar como se você fosse perfeito. Eu não estou dizendo que isso é algo compreendido, certo? No cristianismo. Mas às vezes acontece de uma forma inconsciente. Por exemplo, pessoas sinergistas, né? Pessoas que creem que elas são salvas porque elas cooperam de alguma maneira, que elas fazem parte, elas fazem alguma parte no processo de salvação, elas tendem realmente a se verem como sendo superiores. Eu não estou dizendo que isso não aconteça no calvinismo, existe esse tipo de palhaçada, não no calvinismo em si, não na fé reformada em si, porque não é uma coisa bíblica, e porque é contraditório, né? Nós estamos pregando sobre as doutrinas da graça, então não faz sentido nos sentirmos superiores a ninguém. Mas uma pessoa ser membro de uma igreja reformada não significa que a pessoa é cristã de verdade, tá? Vamos ser honestos com relação a isso. E muitas vezes essas pessoas aí que se chamam de reformadas, elas realmente elas acabam falando como se elas fossem melhores. Como se elas fossem, sei lá, elas de alguma maneira tivessem sido escolhidas por Deus, né? Baseado na fé prevista. Isso não faz sentido, eu sei, porque isso é coisa de sinergista, arminiano, etc. Mas
a postura, a maneira como a pessoa age, demonstra isso. Então a pessoa pode confessar muito bem a doutrina da graça na sua boca, mas a sua postura, a sua atitude é contrária à doutrina da graça. Ou seja, ela age como se ela realmente, de alguma maneira, fosse melhor. Ou se Deus estivesse contando as obras dela, não é? E a considerando melhor por causa disso. Tá? Isso é um erro, né? Isso é um erro. E esse tipo de erro, no sentido geral, isso acaba atrapalhando as pessoas de saberem quem somos. Então, o problema, muitas vezes, para mim, é que é o seguinte: as acusações que as pessoas fazem lá fora, elas são verdadeiras, infelizmente, né? Infelizmente. Muitas vezes, o que as pessoas acham de nós lá fora, que cristão é perfeitinho, pelo menos finge que é perfeitinho, e por conta disso é hipócrita nesse sentido, né? Quem é mais crítico vai dizer isso aí, é um problema. E é um problema tão claro que quando pessoas que vêm de fora vão ter experiência com comunidades cristãs, elas criam uma expectativa fora do comum. Eu já falei sobre isso aqui, mas às vezes essa expectativa fora do comum, surreal, ela é plantada pelas próprias denominações cristãs, que são tão moralistas ou então são tão voltadas a demonstrar que são perfeitas, não é? Que são melhores, que, tipo, eu já fui um grande pecador, mas hoje eu não sou mais, que as pessoas acabam criando essa expectativa e quando elas começam a frequentar, tornam-se membros, elas vão começando a lidar com as fraquezas dos membros, vão perceber certas coisas, hipocrisia, fofoca, picuinha, problemas reais que acontecem no contexto de congregação e as pessoas se frustram muito, assim, muito, né? Porque ela, ora, nossa, eu vim para essa comunidade porque me disseram que aqui a vida da pessoa era transformada de verdade. Eu sempre olhei para vocês como se vocês fossem realmente pessoas diferentes no sentido geral, total. Mas eu vejo que vocês são falhos como eu. E eu não vejo que vocês são melhores. E se o foco é ser realmente perfeito ou melhor, vocês não estão conseguindo isso, logo vocês são hipócritas. Logo não faz sentido eu estar aqui, vou embora. Então, o que acontece, irmãos, é que muitas vezes o cristão ele acaba sendo meio fariseu. E quando eu digo fariseu, é pensando em que nós gostamos de manter a aparência de que nós somos melhores, de que nós somos perfeitos. E isso impede as pessoas de enxergarem a verdade. E qual é a verdade? Nós somos pecadores. A verdade é que nós temos vários problemas, nós temos falhas, nós temos que lidar todos os dias com os nossos próprios pecados. Essa é a verdade. A experiência é essa, de verdade. É o que a Escritura ensina, certo? Eu vou até pregar sobre isso no domingo pela manhã, no próximo agora, no dia 29. E a Escritura ensina isso, e essa é a verdade. Nós realmente podemos confirmar o que a Bíblia está dizendo pela própria experiência. Nós sabemos que nós somos falhos, de várias maneiras possíveis. Quem não consegue admitir isso é um fariseu mesmo. Quem não consegue admitir isso é um hipócrita, um mentiroso, um louco. Porque o fato é que nós temos problemas. E temos que lutar muito contra esses problemas por uma motivação correta, que é a gratidão a Deus por sua bondade e graça em nos enviar seu Filho para nos salvar, e não para tentarmos de alguma maneira alcançar a justiça. Mas alguns parece que é como se o pecado fosse uma coisa passada, tipo, mas eu já pequei. Como assim? Né? Como assim? Isso nos desconecta dos demais pecadores. Como é que uma pessoa que me vê como sendo alguém perfeito, ela vai, sabe, se aproximar de mim, né? Pronto, aquela sensação que Pedro teve quando viu o poder de Cristo, não é? E ele, retira-te de mim, Senhor, né? Ou seja, Pedro ficou impactado, né, ao perceber quem Cristo é, pelo seu poder. Tem mais confirmação ainda de quem ele é, Deus, Filho de Deus. Não é? Só que eu não sou Cristo, entende? Eu sou chamado a imitar a Cristo, eu faço parte de Cristo, eu estou em Cristo pela fé. Mas eu não sou perfeito. Cristo é o meu modelo como cristão. Mas eu sei a distância que eu estou dele no que diz respeito a conseguir imitá-lo perfeitamente. Certo? Isso por si só deveria me fazer ser humilde e não arrogante. Mas imagina se eu falo ou prego a mentira de que eu sou assim tão parecido com Jesus. Que, nossa, Jesus, tá? Esse aí é a cara cuspida de Cristo. Tipo, é igualzinho, cara. Não vejo diferença nenhuma. É a mesma coisa que ser ele. Ah, se eu prego essa mentira, porque é uma mentira, certo? Eu acabo dizendo para as pessoas que eu estou assim tão distante delas. Então,
Isso não é verdade, entende? Nós não estamos distantes dos demais, nós somos pecadores. E o próprio Cristo, sendo santo como é, ele veio aqui e ele não procurou, não é, agir de uma maneira, veja, ao mesmo tempo que ele é perfeito, né? Então, ao mesmo tempo que ele jamais demonstrou fraqueza em termos de pecado, nenhum engano foi achado em sua boca, mesmo mostrando a santidade, o temor, o amor à lei de Deus, a Deus, ao próximo nesse sentido, ele fazia isso de uma maneira que o pecador se sentia seguro ao se aproximar dele. E às vezes nós queremos ser mais piedosos e mais santos do que Cristo, exatamente como os fariseus. Não é que, veja, Cristo é Deus, santo de verdade, essencialmente santo, perfeito, jamais pecou, é santo. E o pecador não tinha medo, o pecador não tinha receio de se aproximar dele. Mas o mesmo pecador tinha receio de se aproximar do fariseu. Você entende como que é complicado isso? E às vezes nós cristãos hoje estamos agindo mais como fariseus do que como Cristo. Porque se nós tentamos transmitir uma ideia tão surreal de perfeição que não há como haver contato. Qualquer pessoa que está lá fora, que acaba às vezes sendo confrontada com seus pecados e olha para as comunidades cristãs, acaba vendo santidade demais, entendeu o que eu quero dizer? Santidade demais, e é uma coisa que, nossa, eu jamais poderei ser como essas pessoas. Eu estou perdido, porque não dá para ser como eles. Nossa, eles têm força. Elas acabam olhando mais para nós do que para a graça de Deus. Entende? A convicção que nós temos acaba sendo algo que afasta as pessoas, por conta dessa imagem negativa que nós passamos. Uma imagem de perfeição, que é uma mentira, uma imagem de quem não tem problemas, uma imagem de quem supera tudo, porque é uma pessoa tão dedicada assim, e não é desse jeito, tá? Falo como pecador que sou e falo também como pastor, há 14 anos, né? Se fosse desse jeito, eu não teria problemas como pastor. Acho que não precisaria nem de pastor, né? Mas precisa por quê? Porque os membros têm problemas, as ovelhas têm problemas. Demais, demais, problemas sérios às vezes. E vícios sabe, e dificuldade de maturidade e de realmente amar o irmão que está ali do lado, com quem comunga, com quem ceia. Não é uma coisa fácil, não, é difícil pra caramba. E quando nós não enxergamos isso, não é? E tentamos maquiar demais as nossas falhas e tentar transmitir a ideia, né, de maneira estética, nós transmitimos uma santidade que não existe, que não é real. Acabamos negando para as pessoas que nós também somos pecadores. E se não há essa conexão, se não há essa própria referência, ou então se as pessoas não podem nos ver como pecadores também, como pessoas que também precisam urgentemente, todos os dias, desesperadamente da graça de Deus, dificilmente elas vão conseguir interagir, dificilmente elas vão conseguir se aproximar. Porque aquilo que é dito, muitas vezes, parece que é fácil para nós, mas não é. E parece que nós não temos a motivação correta, que é a gratidão. Parece que estamos fazendo porque realmente nós conseguimos fazer e ponto. Esse é o problema, tá? Esse é um problema muito sério. Eu citei algo na palestra que é importante refletirmos, né? Por exemplo, quando nossos filhos são pequenos, né? Para quem tem filhos aí, especialmente filhos que crescem num contexto de comunidade, no meu caso, né? Quando eu fui ordenado pastor, foi no mesmo ano que nasceu a minha segunda filha, eu tenho duas filhas, uma de 16 e uma de 14. É o tempo, então, que eu tenho de pastor, é 14 anos, né? Ah, as nossas filhas, elas especialmente com relação à minha figura, né? Não só porque eu sou pastor, mas elas nem pensavam nisso, é claro, mas porque elas me viam liderando as pessoas, liderando a igreja, liderando em casa. Então eu exorto, eu vou ter aquela conversa séria para explicar algumas coisas, eu aplico a disciplina, eu castigo, eu vou abro a Bíblia e leio, eu faço orações, eu estou conduzindo essas meninas, né, as minhas filhas, e isso faz com que elas imaginem que eu não peco.
né? Então, elas chegaram a falar sobre isso, né? Eu sabia que era assim, realmente, mas elas chegaram a falar sobre isso. Elas imaginavam, durante um bom tempo da vidinha delas, né, como crianças, que eu não pecava, né? Elas eram pecadoras, elas sempre foram conscientizadas disso, desde cedo, mas elas imaginavam que eu não pecava, que eu era perfeito, tá? Que nós somos corrigidas porque nós pecamos. Nós ficamos de castigo porque nós pecamos. Nós levamos bronca porque nós pecamos. Mas como o nosso pai é o que dá bronca, é o que corrige, é o que disciplina, então ele não peca, é óbvio. Na cabeça delas faz todo sentido. Tá? E na mente da criança isso é bem real. Por exemplo, quando eu estava na outra comunidade, tinha ah, uma criança, né, chamada Laurinha, filha de irmãos e também amigos de longas datas, né, a quem nós amamos bastante, né, a família toda. Temos um bom relacionamento há muitos anos. E essas crianças estavam na comunidade, né, e a Laurinha, era engraçado. Ela imaginava, né, que eu era o próprio Jesus, ou às vezes ela falava que eu era o Papai do Céu. Então ela tinha um certo temor da minha pessoa. Olha só, é uma criança. Ela tinha um temor da minha pessoa e ela imaginava que ela deveria se comportar, e ela não está errada em querer se comportar e aprender isso, mas ela estava mais olhando para mim do que para o princípio bíblico sobre temor a Deus. Ela estava temendo a mim porque ela imaginava que eu era Deus. Olha só, uma criança na comunidade, ela até falou, né, que eu era o Papai do Céu. As minhas filhas riram muito quando viram isso, que elas já eram maiorzinhas nessa época. Eu ri muito também, né, porque, do mesmo jeito, ela está me vendo, não é, liderando a comunidade. Ela vai para o culto e ela me vê dirigindo o culto, chamando os irmãos a ouvirem a palavra, pregando para os irmãos, exortando os irmãos, chamando os irmãos para cantar louvores, cantar salmos. Então, ela vendo tudo isso, a associação dela, não é, era que eu era o Papai do Céu. Especialmente porque ela percebia que, uma vez que eu era o pastor da comunidade, então havia certo respeito dos membros com relação à minha pessoa. Então, por conta disso, ela começou a fazer essas associações, né? É, associações que uma criança pode fazer. E é muito comum. Então, quando a criança olha para o adulto, que é uma pessoa, digamos assim, que tem princípios, e é aquele que está liderando de verdade, e ela pode muitas vezes imaginar que aquele adulto é alguém perfeito, tá? Isso também vale para o nosso relacionamento com as pessoas de fora da igreja. Se nós queremos evangelizar de verdade, nós precisamos, né, mostrar para as pessoas também e sermos claros com relação a isso, que nós somos falhos. Olha, não tem como, quer dizer, não faz sentido sermos cristãos reformados, não é? E não entendemos isso aí. Porque a nossa teologia, digamos assim, ela é realista. Se tem uma doutrina cristã, uma tradição cristã que é realista, é a tradição reformada, não é? Nós somos os que mais pregamos sobre o pecado. Inclusive tem pessoas que se incomodam com isso profundamente. Há pessoas que se incomodam, não suportam porque vocês falam demais dos 10 mandamentos. Por exemplo, nossa experiência, culto de manhã. Todo culto de manhã faz parte da liturgia lermos os 10 mandamentos, tá? Nós lemos os 10 mandamentos. Como nós pregamos também pregações catequéticas, todos os anos há exposição dos 10 mandamentos. Então é muito comum essa interação com a lei de Deus para nós. Estamos sempre explicando, aplicando, exortando, expondo a lei de Deus. Isso é comum, comum, absolutamente comum, certo? E para algumas pessoas é um incômodo. Tem pessoas que realmente se incomodam profundamente por causa disso, porque, nossa, já ouvi reclamações de pessoas dizendo, porque também a pessoa só, toda vez ela ouve a mesma coisa, a pessoa é um pecador miserável, eu sei que eu sou um desgraçado e isso e aquilo, a pessoa acaba muitas vezes ouvindo mais ah, o fato de que ela é pecadora, e isso acaba incomodando, do que percebendo o objetivo de falar sobre isso. O grande objetivo de falarmos tanto sobre a miséria do homem, não é justamente que ele possa compreender a graça de Deus. Porque se ele não entender como que ele é tão podre assim, a graça não tem graça, entende? A graça simplesmente não tem graça. Então, voltando aqui, não faz sentido sermos reformados e tentarmos transmitir uma imagem de que nós somos realmente perfeitos. Quando, na verdade, nós sabemos que temos lutas terríveis e que tudo que estamos realizando neste mundo é a graça de Deus, é por causa da graça de Deus.
E quando nós somos realistas nesse sentido, nós podemos fazer um contato muito mais realista com o pecador que está sofrendo lá fora. Imagine, eu quero que você imagine isso agora. Chega uma pessoa na comunidade para visitar, ou então você, sei lá, está indo para o mercado, esbarra em alguém, essa pessoa não faz parte daquilo que, entre aspas, seria o mais comum, não é? A pessoa de um perfil um pouco mais conservador, com certos princípios, não. É alguém que faz parte das agendas woke, das agendas identitárias, não é? Vem cheio de preconceitos também, porque aqueles que nos acusam os demais de preconceituosos, eles são até piores, na verdade, porque vivem julgando e condenando todo mundo, não é? E eles acham que é o contrário, na verdade. Então eles acusam os outros do que eles são, essa é a realidade. Tá? Isso é muito comum para quem é esquerdista, né? Acusar os outros do que você é. Por isso que você chama os outros de fascista e de nazista e de um monte de coisa que você, na verdade, é. Né? Isso é a hipocrisia esquerdista, mas tudo bem. Então você esbarra com uma pessoa dessa, ali você tem a oportunidade de pedir perdão. Desculpa, por favor, desculpa, não foi porque eu quis não, tá? Eu estava olhando para o outro lado, pá, e a pessoa, não, tudo bem, eu percebi, beleza. E ali nasce a oportunidade de você começar a falar, a conversar, né? E então a pessoa, você, de repente você olha para a pessoa e percebe que a pessoa, que faz parte de toda essa agenda aí, né, desse universo paralelo, tá com o semblante abatido, tá triste, e começa a chorar de repente, eu não sei. De repente o esbarrão que você deu nela sem querer despertou algo nela que ela começou a chorar. Um homem ou uma mulher, não importa. Então você vai lá e conversa com a pessoa, você tá bem? Né? Você tá precisando de alguma coisa? Como é que é? Vamos conversar um pouquinho? E no que você começa a conversar, você resolve convidar essa pessoa para ir a uma reunião da comunidade, sei lá, né? Vai para a reunião da comunidade, um encontro com os homens da comunidade, ou então as mulheres da igreja, ou então os jovens, ou então um culto, ou então uma escola bíblica. E quando essa pessoa chega lá, ela nota pessoas com falas, por exemplo, porque quem é assim, assim, assado, misericórdia, é uma desgraça, uma pessoa dessa e não sei o quê. Esse tipo de comportamento, esse tipo de fala, vai bloquear totalmente essa pessoa que está cheio de problemas dessa natureza. E por ver tanto as pessoas falando que quem é assim, quem faz isso, quem faz aquilo, não é um bando de condenado, essa pessoa vai acabar enxergando que quem está ali é realmente superior. E ela não vai conseguir se abrir com ninguém, ela não vai conseguir, não tem condições. Olha quem eu sou, olha o tipo de pecado que eu cometo, olha como eu sou mal, eu sou uma desgraça, eu não sou digno de absolutamente nada. O entendimento está certo? Tá, mas o problema é que ela não vê alguém que seja como ela. Ou seja, ela olha para cristãos às vezes e vê que eu sou péssimo, eu sou o pior pecador, e aqueles cristãos ali, eles são pessoas que superaram isso. Eles já superaram, eles já estão vendo no pós-pecado, é claro. Então, como é que eu vou ter contato com pessoas assim? Entende? Quando nós somos mais realistas, eu digo no evangelismo, eu não estou dizendo para você, não confunda as coisas, não é para você chegar lá e expor seus pecados para ninguém, não, não é isso não. Mas pare para pensar que o pecador que você quer evangelizar, não é tão pecador quanto você, cristão. E que se você tem conseguido lidar com certas dificuldades na sua vida, não é porque você é bom e melhor, é porque Deus tem sido gracioso com a sua vida. É porque o Senhor tem munido você de ferramentas essenciais, tem derramado sua graça sobre você, te alimentado por sua palavra, pelos sacramentos e te dando força nesse sentido, e é Ele que está movendo isso em você. Porque do contrário, você estaria ou igual ou pior a pessoa que você está evangelizando. Então, temos que tomar cuidado com esse farisaísmo, tá? Temos que tomar cuidado. Inclusive, quem tem dificuldade com os mandamentos, Não, olha, entenda, o objetivo nas pregações, o objetivo de expor tanto a miséria do ser humano é para que ninguém, especialmente na igreja, tá? Especialmente na comunidade, especialmente os membros da igreja, eles não se vejam como se fossem melhores. Eles precisam realmente sempre ser lembrados, eu tenho que ser lembrado sempre disso, de que eu sou um pecador miserável. E se eu disser que eu não peco, eu estou mentindo. E eu faço Deus mentiroso. Não é? É o que João ensina na sua primeira carta. Não é? Verso 8 até o 10. Então, eu preciso ser lembrado disso. Eu preciso ter contato com essa realidade. Eu sempre preciso ver esse espelho da lei de Deus, que é a sua própria lei. Não é? Para que eu possa me ver como eu sou de fato e assim eu possa perceber como que Deus é bom. Porque como é que Deus salvou
como é que ele enviou seu filho para morrer por alguém como eu, tá? Se nós não formos honestos, realistas, não é, com o fato de que somos pecadores, nós não vamos conseguir olhar para o pecador que está lá fora e que tem que ser evangelizado e que às vezes convidamos para a igreja como um igual nesse sentido. É nessa hora em que ele está no desespero e nós oramos por isso, porque se acontecer isso é porque Deus já está operando por meio da sua palavra. Que aquele que estamos convidando, que aqueles que estamos conversando, evangelizando, eles se sintam realmente assim mal. Sim, né? No fim, o verdadeiro evangelho sendo pregado para aquelas pessoas vai fazer com que elas se sintam terrivelmente pecadoras. E é nessa hora que podemos falar sobre Cristo. É por isso que nós começamos sempre com a lei, para falarmos sobre Cristo. Olha, eu sou tão pecador quanto você. A minha consciência também foi muito ferida. Minha alma é marcada por esses pecados. E acredite, todos os dias eu peco. E todos os dias eu tenho que pedir perdão a Deus, porque eu sou falho demais. Eu me entristeço porque eu não sou como Jesus Cristo. Eu estou tão distante dele. Então, não se veja como um único assim, não. Tá? Não é mais difícil para você. É difícil para todo mundo. Para todo mundo. E aí é que surgem as perguntas. Como é que você tem paz então? É aí que nós falamos sobre Cristo. É aí que nós apontamos não para nós, mas para Deus. É aí que nós apontamos para a obra de Cristo, para o que Cristo fez, não para o que nós fazemos. É desse jeito, entende? Então, só há como acontecer isso, só é possível acontecer isso, esse evangelismo que mais natural, relacional, se estivermos próximos às pessoas, para falar sobre o evangelho para elas. Tá? Então, eu acho muito importante refletir sobre isso, porque às vezes nós nos esquecemos de nossa doutrina. Né? Nós somos reformados. Quem é reformado, né, tem uma doutrina robusta do pecado. Quem é reformado não tem desculpa para viver enganado, imaginando que é melhor, que é bom. Não. Quem é reformado de verdade sabe quem é diante de Deus. E sabe que tudo que tem vem do Senhor. E sabe que toda a força não vem dele mesmo, da própria pessoa em si, mas do próprio Deus. Não é? Por isso, todo o nosso empenho e esforço não é porque nós estamos tentando alcançar alguma coisa com isso, de jeito nenhum. A nossa motivação para obedecer sempre é a gratidão. Sempre tem que ser a gratidão. A gratidão, sabe? A gratidão daqueles que lá no passado foram libertos de demônios, foram curados, foram ressuscitados. É a nossa gratidão, tem que ser a nossa gratidão. Essa é a razão para seguir a Cristo. Tá? Espero que tenha sido uma reflexão importante para vocês. Cuidado, irmãos, vamos tomar cuidados com o farisaísmo. Tá? E quando eu digo isso, não estou dizendo que eu não tenha caído nisso também, não. É claro que caí muitas vezes. Né? Às vezes a pessoa acaba se esquecendo, mas como eu disse, não há desculpas. Nós temos uma doutrina robusta sobre isso. Tá? Então pense, pense. Você, cristão, é um pecador que precisa comunicar o evangelho a outro pecador. Você não está num patamar acima. Você não está num patamar mais elevado. Você não vive no pós-pecado. Você é um pecador de verdade. E como tal, tenha humildade e consciência para que você possa ter esse entendimento de que você estará comunicando o evangelho para pessoas que são como você, que têm as dores que você tem no coração. E que se você não está sucumbindo como elas, não é porque você é melhor, é porque Deus manifesta a sua graça em sua vida. Então, vá falar com essa consciência aos outros. Tá bom? Deus abençoe, irmãos. Não se esqueça de comprar o livro, tá? E já sabem, né? Querendo apoiar aqui o canal, me apoiar, né, também financeiramente eu digo, né, para eu poder comprar mais materiais, mais livros. Eu estou precisando comprar livros, né, mais livros aí. Então, por favor, apoiem. Tá? Eu estou esperando aí para ver se consigo comprar a peixida completa que acabou de sair. Como eu já falei para vocês, né, eu realmente quero ter todos esses materiais porque para mim são valiosos, né? Eu não posso desprezar as tradições orientais também não, então eu preciso realmente ter esses materiais também. E tem muitos outros projetos aqui. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o projeto que eu tenho para vocês também, se quiserem me ajudar nisso, tá? Seria muito bom.
Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo e Deus abençoe.